convidando para vir à mesa o nosso ocupante da cadeira número 1, que é o jornalista Danilo Gomes. Secretário. Boa noite, então. Vamos dar início a essa sessão solene de posse da nova acadêmica, né? Ana Cecília Carvalho. Eu cumprimento todos e convido para tomar seu lugar à mesa nosso secretário-geral, o jornalista J.D. Vital. Convido também o nosso presidente emérito, que vai saudar a nova acadêmica, jornalista Rogério de Vasconcelos Faria Carvalho. Bom, durante a cerimônia, o Danilo Gomes vai entregar o diploma na Cecília, e a Conceição Evaristo, que vai ficar no lugar ali dos acadêmicos mesmo, vai impor o distintivo à nova acadêmica. Agora eu peço, tá? Agora a Ana Cecília não está aqui ainda, né? Então, eu nomeio a acadêmica Maria Esther Maciel, acadêmico Carlos Herculano Lopes e Luiz Gifone para conduzir a nossa nova colega, nossa nova confreira, para usar a terminologia da academia, a esse auditório. Enquanto nós esperamos, eu vou lembrar que a Academia Mineira de Letras foi fundada em 1909 em Juiz de Fora, onde permaneceu até 1915, quando se transferiu para Belo Horizonte. Era um grupo de intelectuais, a maior parte jornalistas, né? Ou todos, né? Todo escritor era jornalista também naquela época. No início 12 acadêmicos, depois o grupo foi ampliado para 40 no modelo comum das academias. A academia ficou durante algum tempo, a partir de 1943, num edifício no centro de Belo Horizonte, na rua Carijós, até em 87 ser transferida aqui para o Palacete Borges da Costa, com esse anexo, essa sede tão bem situada e tão bonita, né? Bom, isso foi na gestão do presidente Givaldi Moreira, em que essa instalação aqui aconteceu. Naquela casa ali nós temos um acervo de 30 mil livros, além de documentos, de vários escritores, Eduardo Frieiro. Nós vamos inaugurar na semana que vem um acervo que nós recebemos Maria José de Queiroz, inclusive com um memorial. Nós recebemos um acervo do Rui Mourão recentemente. Então é um conjunto precioso de livros e documentos desses escritores. Está chegando. Então agora vamos nos preparar.
Muito bem. Agora que nós estamos aqui com a noiva, né? Então, realmente, a festa agora vai começar. Eu queria registrar as presenças do... Eu já fiz referência a vários acadêmicos, os que estão na mesa, os que constituíram a comissão de honra, que buscou a nossa Ana Cecília Carvalho. Registrar também a presença dos acadêmicos Caio Bosque, Patrus Ananias, deputado Patrus Ananias, Ailton Krenak, e o nosso novo confrade eleito que vai tomar posse em dezembro, Paulo Haddad, que está aqui também. E o Paulo Beirão também, que foi o último, né? Beirão foi o último que colocou. Bom, agora nós vamos, de acordo com o nosso cerimonial, nós vamos ouvir o hino nacional e eu peço que todos fiquem de pé.
registrar algumas presenças ainda. O Alencar Perdigão, da editora Quixote Do, que edita vários livros da Ana Cecília, né? A Luciana Tanuri também, da mesma editora. O Paulo Dicker, que é o presidente da Federação Israelita de Minas Gerais. Daniel Deslange, presidente da Comissão de Liberdade da Expressão da OAB. Jaime do Prado Coelho, que é diretor do suplemento literário, né? O Jaime estava lá atrás. Bom, a Ruth Silviano Brandão, que há tanto tempo não vem à academia, né? Estou falando de você. E para quem eu peço uma salva de palmas. Ruth foi orientadora da Ana Cecília, né, Ruth? Bom, nós temos a presença também do Eduardo Nelson de Sena, presidente da Associação Cultural do Museu Mineiro, a Letícia Nelson de Sena, presidente do Instituto Cultural Santa Eulália. Eu acho também que eu tenho de registrar a presença do premiadíssimo escritor Jacques Fuchs, que está ali no fundo. Bom, eu já fiz a primeira vez, quando a Ana Cecília não estava aqui, então eu cumprimento mais uma vez todos e todas aqui presentes, agora incluindo aqui na presença da estrela da festa, né, que é a professora, psicanalista, escritora Ana Cecília Carvalho, ressaltando que a posse de novos acadêmicos, além de naturalmente dedicada ao novo membro que aqui chega, é uma forma também de a própria Academia Mineira de Letras festejar-se como instituição, reiterando os objetivos que justificam sua existência enquanto entidade em ininterrupta renovação no cultivo das letras, das artes, da civilidade, da ciência, do conhecimento, da democracia, da liberdade. Estes momentos, portanto, se configuram na encruzilhada de olhares para o passado e para o futuro, celebrando-se no presente, aqui e agora, o percurso de vivências que cada cadeira guarda, o que permite que cada uma delas se configure como lugar simbólico da transmissão da que é dita a imortalidade de que a Ana Cecília hoje se reveste. Essa é a razão de ser da organização da Academia em cadeiras, que na verdade não são concretas, mas nem por serem simbólicas, elas têm menos concretude, pois são elas que conformam algum modo de permanência, enquanto transmitem o que eu vou chamar de uma certa qualidade, que é uma qualidade acadêmica, a cada um que as ocupa em sucessão, isso sendo possível apenas porque tudo se dá justamente em sucessão. A cadeira 36, que passa a ser de Ana Cecília Carvalho, tem como fundador Nelson de Sena, lá em 1909, né, o qual escolheu como patrono um conterrâneo, José Eloy Ottoni, nascido em 1764 no Cerro, que foi professor de latim em Minas Novas, participou das Arcádias Literárias em Portugal, foi colega de uma delas de Boccaccio, a quem Silvio Romero, na sua História da Literatura Brasileira, publicada em 1888, ao Eloy Ottoni, ele atribui o título de patriarca dos novos poetas brasileiros e, dentre os líricos, o que mais suavidade romântica possui. Então, bastam esses qualificativos
do primeiro historiador da nossa literatura, para dizer tudo do patrono. Então, eu passo agora ao fundador da cadeira, né, Delcio Coelho de Sena, que nasceu também no Cerro, em 1876, tendo se formado em Humanidades na Escola Normal Oficial de Diamantina, em 1874. Depois de ter atuado como amanuense em várias repartições públicas, ele tornou-se professor de História Universal e do Brasil no Ginásio Mineiro, e mais tarde, em 1906, ele recebeu o grau de bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Minas Gerais, hoje integrada à Universidade Federal de Minas Gerais. Entre 1907 e 1921, foi deputado estadual, bem como deputado federal, entre 1921 e 1929. Ele atuou na imprensa periódica e foi um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Publicou poesia e prosa de ficção num livro chamado Páginas Tímidas, isso em 1896, além de inúmeros ensaios históricos, sociológicos, econômicos, de que eu destaco só alguns: a memória histórica e descritiva da cidade e município do Cerro, em 1895, Os Índios do Brasil, em 1908, e em inglês, né, Mining Concession on the Rio Doce, concessão mineral, né, no Rio Doce, que é de onde se desdobrou a Vale do Rio Doce. Esse livro foi recentemente republicado pela importância do tema relevante e urgente com relação ao Brasil. Bom, em 1952, Nelson de Sena foi sucedido por Oscar Guimarães Mendes, que nasceu no Recife em 1902 e se radicou em Minas a partir de 1926, até transferir-se para Brasília em 1966. Ele era bacharel pela Faculdade de Direito do Recife, foi jornalista, tradutor, professor, membro da Associação Nacional de Escritores, um autor extremamente prolífico de estudos e ensaios como Quem foi Pedro II, em 1930, A Alma dos Livros, de 32, Poetas de Minas, em 1970, Estética Literária Inglesa, em 1986, sendo que a ele nós devemos também a versão para a nossa língua de muitas obras da literatura anglófona, como o clássico de Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray. Bom, a Oscar Mendes, em 1986, sucedeu o Wilton Cardoso de Souza, natural de Entre Rios, onde nasceu em 1916, licenciado e doutor em Letras Clássicas em 45 e 58, respectivamente, pela Faculdade de Filosofia da Universidade de Minas Gerais, Federal de Minas Gerais. Ele foi professor de português no Colégio Estadual a partir de 1951 e professor de literatura brasileira da UFMG a partir de 1958. Atuou ainda na Universidade de Brasília, colaborou com universidades do exterior, participou do Conselho Estadual de Cultura e foi o primeiro vice-diretor da Faculdade de Letras, tendo publicado estudos como Os Olhos de Capitu, em 47, Origens da Lírica Medieval Hispânica, em 50, Tempo e Memória em Machado de Assis, em 58, A Cantiga de Seguino Cancioneiro Peninsular da Idade Média, em 77, bem como em colaboração com Celso Cunha, o seu trabalho mais difundido, o livro com o título Estilística e Gramática Histórica do Português, que é de 1978. Bom, enfim, como terceiro sucessor, mas quarto ocupante da cadeira, né? Somando com o fundador, em 1999 tomou posse na cadeira 36 o professor e empreendedor Aloysio Teixeira Garcia, que nos deixou neste ano. Ele nasceu em Lavras em 1944,
licenciou-se em História pela UFMG em 1968, completou sua formação em Economia e Administração na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, foi professor de História Econômica do Brasil no Instituto Gabriel Passos, em Belo Horizonte, além de ter tido uma carreira bancária de gestor público, neste último caso como assessor do Ministério da Agricultura e como presidente do Instituto Brasileiro do Café. Exerceu o mandato de deputado estadual constituinte entre 1987 e 91, bem como ocupou os cargos de secretário da Educação de Minas Gerais e foi também presidente do Centro Universitário UNA. Publicou Poesias Tardias, um livro de 2011, e Crônicas da Vida Real, em 2012, além de ter colaborado na imprensa. Bom, eu fiz esse breve percurso da cadeira 36, que eu prefiro chamar de uma biografia da cadeira 33, posto que cada cadeira apresenta personalidade própria, decorrente das vidas e vivências que a constituem. E eu fiz isso para ressaltar tanto confluências quanto novidades em vista de sua nova ocupante, que é a nossa Ana Cecília Carvalho. Analisando a biografia institucional da cadeira, nós podemos de imediato constatar duas coisas. A primeira, a feliz confluência que você, Ana Cecília, celebra numa cadeira povoada de professores, você tendo dedicado a maior parte da vida ao ensino, e no caso especial do professor Wilton Cardoso, inclusive na mesma instituição, ele sendo nosso contemporâneo na UFMG. Mas logo ressalta que você ingressa hoje numa cadeira que tem um problema, o qual eu, estando ao lado de uma psicanalista e freudiana, eu tenho receio de classificar como um trauma, que é essa exclusão do feminino, por ter sido ocupada ao longo de 125 anos apenas por homens. Trauma ou não, a gravidade do fato exige alguma análise, então vamos lá. Bom, em benefício do perdão devido à nossa academia, registro que esse excesso de masculinidade não é apanágio nosso, mas reflete o que acontece na sociedade em geral, especialmente nos pontos de reconhecimento de governança, bastando lembrar nossos parlamentos, o judiciário, os cargos executivos. Se nós temos deputados, vereadores, desembargadoras, ministros de tribunais superiores, até uma presidenta da República, que é algo sem precedente na absoluta maioria das nações do planeta, trata-se ainda de exemplos tímidos. No campo da educação, por exemplo, né? Quantas reitoras se contam para ficar na nossa universidade, que agora se preparam para, em 2027, comemorar o centenário? Não mais que 3. E no caso da Faculdade de Letras, de que nós ambos vimos, né? Se o número, né, nesse caso, de diretoras bate o de diretores, e nós podemos dizer de goleada, né? Pois desde que haja vazio, a primeira de que o Wilton Cardoso foi vice, até hoje, são 9-3 para as mulheres. Na Fafiche, de onde você provém, né, com seus 80 anos, não houve mais que 2 diretoras, né? A professora Magda Neves e agora a sua colega de departamento, a professora Thaís Porlândia Oliveira. Esse descompasso, não sendo raro, aliás, é a regra geral se nós pensarmos nas unidades da universidade. Bom, passando a seara das letras, a questão permanece. E você mesmo participou na última terça-feira com Conceição Evaristo e com Constância Lima Duarte, né? Aqui mesmo na academia, do encontro de escritoras na esteira da exposição, que esteve em cartaz até anteontem,
promovida por nós e pelo Instituto PEC Pinheiro, com o sugestivo título de Presença Feminina na Literatura Brasileira, um caminho difícil. A academia em que você hoje ingressa se orgulha de ter sido, se não a primeira, uma das primeiras a eleger uma acadêmica, Henriqueta Lisboa, e isso já em 1963, mais de uma década antes do feito congênere da Academia Brasileira de Letras, com a posse de Raquel de Queiroz em 1977, e ainda mais, se nós considerarmos o modelo das academias de letras modernas, a Academia Francesa, que admitiu só em 1980 a primeira mulher, a Marguerite Yourcenar. De quanto é difícil o começo no caso de mudanças, né, testemunhou Henriqueta Lisboa, pois ela foi eleita, sim, por um colégio 100% masculino, que eram os acadêmicos daquela época, mas pela diferença de apenas um voto para obter a maioria. Como recorda, por exemplo, Nevares da Mata Machado numa crônica. Eu não vou dizer que nada se move sobre o sol, mesmo que assim a conta-gotas, o que demonstra a expressiva votação que você teve agora na sua eleição. É claro que ninguém se elege para a academia a não ser por seus feitos, mas pode dizer que ainda hoje isso faz parte do caminho difícil, motivo por que essa casa se alegra de tê-la agora ao lado de nossas acadêmicas, as quais é possível e necessário nomear uma a uma nessas ocasiões, possível por serem ainda poucas, e necessário para servirem de exemplo, na esperança de que o trauma de gênero, que não é só da sua cadeira, mas é geral da casa, provocado pelo excesso de masculinidade, seja com paciência superado. E então eu nomeio quais são as nossas acadêmicas, as atuais e as do passado. Henriqueta Lisboa, Lacírio Schettino, Carmen Schneider Guimarães, Alaide Lisboa, Ieda Prates Bernes, Maria Antonieta Cunha, Maria Esther Maciel, Elizabeth Renault, Maria José de Queiroz e Conceição Evaristo. Ainda que como só a 11ª, Carana Cecília, você ingressa nesse clube que eu diria de resistência, a quem cumpre avançar, aqui como no mundo em geral, até que o percurso das mulheres se torne, eu não vou dizer fácil, pois na vida sempre haverá alguma dificuldade, mas simplesmente justo e normal. Eu não sei o que você achou da minha análise da alma da Academia Mineira de Letras, você que é psicanalista. E é claro que eu fiz isso só de um modo tateante, já que eu estou aqui de lado de alguém especialista na análise de almas, né? Onde você aqui presente como psicanalista é mais um motivo de festa, por você ser a primeira psicanalista, independente de gênero, que toma posse nessa casa. Embora seja um acontecimento inédito, não tem nada de estranho, pelo quanto a literatura celebra relações com a psicanálise, desde quando Freud recorreu ao Hamlet de Shakespeare e ao Édipo de Sófocles em busca de chaves para a interpretação dos sonhos, para citar só um exemplo famoso, o que confirma ter sido ele não só o fundador da psicanálise, como um autêntico pensador da cultura, para usar a expressão do Renato Mezan, que eu acho que diz tudo. Além da expressiva produção como psicanalista, Ana Cecília chega aqui com extensa obra literária, escrita em sofisticadíssimo estilo e por isso mais de uma vez premiada, visando a diferentes públicos, inclusive crianças e jovens, na forma de ensaios e ficção das distopias que entregam a trilogia da inquietude ao irônico humor do livro neurótico de receitas. Considerando isso,
eu creio que você se sentirá aqui entre pares, mulheres e homens, que do mesmo modo se dedicam à cultura, mais que isso, a pensar a cultura e praticá-la como opção de vida. Nos discursos biográficos, né, desse livro delicioso, que é o livro neurótico de receitas, você conta que a condição posta por sua avó para lhe ensinar artes culinárias era que você dedicasse tempos iguais à literatura e à cozinha, citando, né, na esperança de que eu fizesse algo diferente do que ela tinha podido fazer como mulher, acreditando que talvez sua neta pudesse ser, como mulher e profissional, ter garantido um assento à mesa da emancipação. Como você mesmo comenta, não são atividades antípodas, culinária e literatura, pois exigem a perícia da medida certa, que garante o sucesso dos pratos, especialmente, né, nesse caso, dos bolinhos obsessivo-compulsivos de frango. Como também isso acontece, né, a medida certa deve acontecer nos contos, nos ensaios e na psicanálise, algo que só a arte da experimentação, eu diria, ela pode ensinar. Que isso se tenha, né, que você disse, lugar na mesa da emancipação, que isso se tenha plenamente realizado, dá testemunho não só tudo que você tem feito, como essa efeméride de hoje que é a você dedicada. E como elogio circunstanciado, você fica a cargo do nosso presidente emérito, eu termino aqui, apenas ressaltando todas as qualidades que você empresta a partir de hoje a esta casa, que agora é também sua, reafirmando a alegria e o orgulho que temos nós todos, os seus pares. Agora nós vamos passar ao rito de posse. Agora é a vez de entrar em cena nosso secretário-geral para ler o termo de posse. Deixa eu só dizer uma coisa. Esse livro aqui é uma coisa importante, que foi aberto em 6 de maio de 1971 para registrar termos de posse. Chega agora a última página. A próxima posse vai ser num livro novo. Paulo vai inaugurar um novo livro. Então vai. Termo de posse da acadêmica Ana Cecília Carvalho. Aos 8 dias do mês de novembro do ano de 2024, às 20 horas, no Auditório Vivaldi Moreira, da Academia Mineira de Letras, a Rua da Bahia, 1470, nesta capital, presentes autoridades, confrades, amigos e familiares, sob a presidência do acadêmico Jacinto Lins Brandão, tomou posse na cadeira 36, patrocinada por José Eloy Ottoni, 1764-1851, e fundada por Nelson Coelho de Sena, 1876 a 1952, como sucessora do acadêmico Aloísio Teixeira Garcia, a senhora Ana Cecília Carvalho, eleita em 19 de agosto de 2024, sendo quarta sucessora e quinta ocupante da cadeira, recebida pelo Rogério de Faria Tavares. Para constar dos anais da Academia e conhecimento público,
foi lavrado o presente termo de posse, o qual, lido e achado conforme, vai assinado pelo presidente da Casa e pela nova acadêmica. Muito bem. Agora eu peço ao nosso secretário que faça a leitura do diploma. A Academia Mineira de Letras, fundada em 25 de dezembro de 1909. A Academia Mineira de Letras confere o presente diploma à senhora Ana Cecília Carvalho, eleita em 19 de agosto de 2024 como membro efetivo, sucessora do acadêmico Aloísio Teixeira Garcia, na cadeira de número 36, Belo Horizonte, 8 de novembro de 2024. Bom, eu convido o nosso confrade Danilo Gomes para entregar o diploma. Vai lá que vai ter retrato também. A nossa nova acadêmica. Não, então aqui. Você vai lá, né, Danilo? Tá. Eu convido agora a acadêmica Conceição Evaristo, que vai proceder à entrega do distintivo. Aí mesmo, ajuda não? Cadê o... A nossa Conceição Evaristo tem de viajar ainda hoje. Ela pediu que justificasse de ela sair agora imediatamente para ir para o aeroporto. Bom, nós ouviremos agora o discurso de saudação à Ana Cecília Carvalho, a ser proferido pelo nosso presidente emérito, o acadêmico Rogério de Vasconcelos Faria Tavares. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos à Academia Mineira de Letras, a morada da educação, da cultura, da história, da memória,
da ciência, da democracia, das letras e das artes. O recanto da palavra e dos encontros que a palavra é capaz de suscitar. Uma casa que se apresenta nessa noite especialmente mais cosmopolita, mais ecumênica e mais diversa. Cumprimento o estimado amigo, presidente Jacinto Lins Brandão, secretário-geral, amigo J.D. Vital, o querido confrade Danilo Gomes, que veio com Janete de Brasília especialmente para esta solenidade, com prazer que partilhamos com ele, e dou também as boas-vindas a esta casa aos familiares de Ana Cecília Carvalho que aqui estão. São muitos, eu cito apenas alguns: as irmãs Beth e Teresa, o marido Raul, os filhos Samuel e Gisela, a nora Carolina, o genro Felipe, os netos Estela, Sara e Peter. Também cumprimento os acadêmicos que aqui estão, ou que aqui estiveram. Já citei Jacinto, J.D. Vital e Danilo, cito Conceição Evaristo, Patrus Ananias, Paulo Beirão, Caio Bosque, Ailton Krenak, Luiz Gifone, Maria Esther Maciel, Carlos Herculano Lopes, aqui esteve mais cedo Ângelo Osvaldo, e também um confrade que se unirá a nós no próximo mês de dezembro, o professor economista Paulo Roberto Haddad. Sejam sempre bem-vindos a esta casa. Dirijo saudação especial à família do saudoso confrade Aloísio Garcia, antecessor de Ana Cecília na cadeira de número 36, cuja memória permanece viva entre nós. Saúdo em especial a nossa nova colega Ana Cecília Carvalho. Em viagem pelo tempo, vejo-a rodeada de livros ainda menina, na casa de seus pais, Esther Kaiserman Carvalho e Ronaldo Carvalho, passando as horas numa fascinante biblioteca. O mundo inteiro em oferta, uma tentação, e agravada por um perigo. Não havia censura. Nenhuma leitura era proibida. Pelo contrário, todas eram permitidas e incentivadas, o que nem sempre foi uma experiência fácil. Certa noite, chamado a diagnosticar na garota uma febre alta, sem explicação, o médico da família sagaz correu os olhos pelo ambiente e descobriu, na mesinha de cabeceira, o motivo da alteração da temperatura: Crime e Castigo de Dostoiévski. Lutando no Colégio Dom Bosco com o caderno de caligrafia, Ana Cecília ouviu da professora Maria de Castro Alves, a Dona Santinha, o comentário que ecoou por muito tempo na sua memória: deixe de lado esse caderno, garota. Um dia você será uma escritora, e escritores usam máquina de escrever. A ferramenta chegou como presente em seu aniversário de 12 anos. Assim, a menina, entusiasmada com as possibilidades da escrita, pôde finalmente deixar em paz a máquina de propriedade de sua mãe. A Ana conta que chegava em casa do colégio e via a máquina da Dona Esther lá com os serviços e trabalhos de tradução. Ela tirava com muito cuidado, meticulosamente, a folha que estava aí meio cheia, colocava de lado, usava a máquina para ela escrever os textos dela e depois refazia a máquina como estava no momento em que ela encontrou. Há ainda mais uma cena passada no Dom Bosco. A mesma professora, Dona Santinha, que previu o destino da aluna, só o fez depois de testá-la. Ana Cecília era convidada a escrever suas redações na sala da diretora, na presença de discretas, mas vigilantes testemunhas. A intenção da escola, como se apurou posteriormente, para a indignação e o protesto de sua mãe, era verificar se as composições apresentadas para a obtenção de notas
eram de fato escritas pela menina que as assinava. Já bastante afeita ao universo literário, Ana Cecília não se desinteressava, entretanto, dos outros prazeres da vida. Apaixonada pelos mistérios da cozinha, cortejava a avó para que a ensinasse a preparar certos pratos, famosos pelo sabor. Tová Kissner desconversava, alegando falta de tempo. Até que um dia, diante da insistência da menina, finalmente cedeu, não sem antes propor uma espécie de acordo. E aqui quem fala é Tová. Oh, Hanal, se você me prometer que vai dedicar à literatura o mesmo tempo que dedicará à cozinha, ensino o que você quiser. Recupero agora a reflexão feita a respeito tempos depois pela neta de Tová. Anos depois, encontrei o sentido da promessa que minha avó pediu que eu fizesse como condição para me ensinar uma receita. O que me propôs revelava, na verdade, a esperança de que eu fizesse algo diferente do que ela tinha podido fazer como mulher enquanto viveu. Para aquela mulher que nasceu no fim do século XIX, cozinhar era um ato generoso de amor, dado sem pedir nada em troca. Não obstante, algo naquela alma sensível, inteligente e criativa de Tová se manteve sempre inquieto. Ela acreditava que talvez sua neta pudesse, como mulher e profissional, ter garantido um assento à mesa da emancipação. E Ana Cecília, como sabemos, honrou o desejo de Tová. Se o sentido do gosto foi relevante em seus anos de formação, os sons também participaram da construção do seu repertório, o que se deu graças ao pai, aficionado em música clássica. Dono de valiosa coleção de discos, Onaldo sempre chamava a filha para ouvirem juntos gravações de sinfonias e concertos quase sempre no começo da noite. Era quando Onaldo perguntava a Ana o que ela imaginava durante a audição, convidando-a, como depois ela entendeu, a caminhar pelo outro lado da expressão manifesta das coisas. E para fazer a experiência da escuta, o que nela imprimiu para sempre uma marca fundamental. O que é um escritor, afinal, senão um escutador do mundo? Como o tempo provou, o apreço pela escuta era real. Prevaleceu no momento da definição da carreira profissional. Depois de estudar no Colégio Estadual Central e em seguida no Colégio Universitário da UFMG, Ana Cecília ingressou na Faculdade de Psicologia daquela instituição, decisão tomada em suas próprias palavras, sem a menor dúvida. Antes, porém, de começar as aulas, Ana Cecília trancou a matrícula e partiu em 70 para o estado de Israel, onde passou um ano morando em um kibbutz, período de que trouxe ótimas recordações, a reiteração de suas crenças em valores como liberdade e cultura e a necessidade de uma mente aberta para lidar com conflitos e os desafios apresentados pelo mundo. De volta ao Brasil, iniciou sua extensa vida universitária, concluída formalmente em 2009. No prédio da Fafiche, a Rua Carangola, no bairro Santo Antônio, Ana beneficiou-se do rico diálogo proposto por aquele curso com a sociologia, a filosofia e a antropologia, em ambiente favorável aos ideais humanistas, mas atravessado pela atmosfera sufocante da ditadura militar, tempos marcados na memória de Ana por repressão, incerteza e angústia. É Ana quem conta. Não era fácil encontrar o que eu queria nas livrarias. Trocas de ideias e leituras eram feitas às escondidas. A Fafiche, porém, estava sempre associada às vanguardas, ao debate livre, à promoção do conhecimento. Graduada em 75, Ana seguiu, em julho do ano seguinte, com uma bolsa da Comissão Fulbright, para o mestrado em Psicologia em San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, título que conquistou em 79. Um ano depois, por concurso, foi aprovada para o cargo de professor assistente em Teorias e Técnicas Psicoterápicas da UFMG.
onde passou a lecionar e a oferecer estágios em psicanálise. Foi uma das fundadoras do curso de especialização em teoria psicanalítica da universidade e organizou, com Cassandra Pereira França, pela Zagodoni Editora, 2 importantes livros a respeito da relação entre universidade e psicanálise, abordando no primeiro, de 19, o espaço de interlocução entre ambos, universidade e psicanálise, e no segundo, de 23, 2023, a escrita dos psicanalistas. E notem, queridos Alencar e Cláudia, editores amados por todos nós aqui presentes, em todo o texto eu cito sempre o nome da editora, para homenagear esses empreendedores tão importantes da vida cultural do nosso país. Parabéns a vocês que estimamos tanto. O que seria de nós? Luciana Tanuri também está aqui, né? Está aí a editora Luciana Tanuri também. O que seria de nós sem as editoras? Viva as editoras e os editores! E os livreiros! E os livreiros, o que seria dos nossos dias, especialmente dos nossos fins de semana, sem a nossa querida Livraria Quixote? O doutorado de Ana Cecília Carvalho foi concluído em 98 e se deu no campo da literatura comparada, também na UFMG, sob a orientação segura e serena da professora Ruth Silviano Brandão. A linha de pesquisa, literatura e psicanálise, permitiu que Ana se voltasse para o exame do fenômeno do suicídio do escritor, o que acabou resultando em importante pesquisa já editada 2 vezes sob o título A Poética do Suicídio em Sylvia Plath. Aqui, a autora apresenta o conceito de toxidez da escrita, explicando por que, se por um lado a escrita é remédio, por outro, o ato de escrever também pode ser veneno. A prática de Ana como psicanalista começou em janeiro de 1980, havendo completado, pois, em 2024, 44 anos ininterruptos de escuta, atenta e sensível, e do imprescindível exercício de olhar para o mundo do outro em atitude de respeito, diálogo e empatia, uma palavra tão desejada por nós na sociedade atual. O que, de certo modo, não é atitude estranha a uma escritora. Mesmo absorvida pelos compromissos da docência e da clínica, a literatura jamais deixou de integrar a trajetória de Ana Cecília Carvalho. Não como carreira paralela, hobby ou diletantismo, mas como potente meio de expressão. Quem fala agora é Ana Cecília. Escrever é um risco. Com frequência, o que escrevo me assombra. Ana também diz que cria sem roteiro, disposta a entrar em contato com o inesperado e o imprevisto, o que nem sempre é seguro ou confortável. Ana cita Susan Sontag: escrevo para saber o que penso. Ainda no colégio universitário, Ana venceu o prestigiado concurso de poemas em 69. Em 71 e em 72, já como aluna da psicologia, fez jus a menções honrosas no certame da revista literária da UFMG. Em 73, obteve o primeiro concurso na referida competição na categoria Contos. Um ano depois, ganhou o concurso de contos da Academia Municipalista de Letras. O Prêmio Cidade de Belo Horizonte veio 2 vezes, em 75 e em 85. O Prêmio Nacional de Brasília de Literatura chegou em 91. 2 anos depois, Ana foi finalista do Prêmio Jabuti, assim como também é finalista hoje do Prêmio Jabuti, o nosso estimado e querido amigo Jacques Fuchs, pelo qual estamos naturalmente torcendo. E é também finalista do Prêmio Jabuti nosso amado acadêmico Ailton Krenak e nossa querida Conceição Evaristo. Tivemos aqui então, pois, 3 finalistas do Jabuti desse ano. Da vasta obra de Ana Cecília, fazem parte volumes que a posicionam como uma autora que explora os limites da linguagem e do dizível, erguendo o universo particular, em que se misturam o sonho e a realidade, o sono e a vigília, o inconsciente e o consciente, o oculto e o manifesto,
em enredos compostos por múltiplas camadas, que, se não pedem decifração, incitam a inteligência dos leitores, convocando-os para um jogo de produção de significados. Significados que também podem ser extraídos do silêncio e das pausas, da pontuação que regula a respiração e sugere o ritmo da leitura. Os personagens de Ana Cecília Carvalho aparecem imersos em rico e complexo mundo interior, deslocando-se pelos artifícios da memória entre temporalidades diversas, recordando e esquecendo cenas, muitas vezes sem saber porquê, alternando entre distintos estados de espírito, experimentando emoções e sensações incômodas e contraditórias, em tonalidades de mal-estar e aflição, onde nada está seguro ou garantido, onde não há estabilidade, onde até mesmo as identidades são fluidas. Na estreia de Ana, com o livro de registros publicado pela Interlivros em 76, a autora reuniu 15 narrativas breves, entre as quais A Corrente do Sonho, de que gosto especialmente. Nesse texto, a personagem tem que lidar com a visão de um animal transparente. Trecho de A Corrente do Sonho. Depois que todas as pessoas tinham ido embora, e a solução, e a solidão, e a desordem silenciosa da casa eram inevitáveis, quando subi a escada para o quarto, tive uma estranha visão que também era real. Um cavalo transparente sorrindo. Se estava sorrindo, se era essa a intenção do cavalo, ela não sabia. Talvez fosse uma interpretação no dia seguinte, ao contar para um amigo cheio de pequenos mistérios. Que era um cavalo, com grandes patas e crina brilhante, isso era certo. Ele estava bem delineado no alto da escada, a cabeça imóvel olhando para ela meio de lado, uma desconfiança, uma expressão irônica em todo o seu corpo que deixava aparecer a parede e o quadro do outro lado, e que, no entanto, tinha uma consistência compacta de cavalo de corrida, pronto para a competição, sim, tão incrivelmente pronto que a transparência sugeria um movimento, um passo a ser dado. Trecho de A Corrente do Sonho. Em Consolo, do mesmo livro, há uma menina morta, de quem é sofrido despedir-se. Amava, ia sentir muitas saudades. Depois seria apenas um toque no coração. Saudade e fantasia, a memória. Ele ficava. Iam passando formas, vozes, risos, lágrimas, corpos de algodão, consolo. Ela não só morreu, deixou que ele ficasse. Ele ficava então. Na escuridão que suas mãos faziam sobre o rosto, ele viu uma guerra que era muito pior. Na mesma época também saiu trilha sonora para o Capitão no Sonho, lançada pela editora Comunicação, volume em que ressurgiram 11 das 15 histórias publicadas em livro de registros. O texto que dá título à obra começa assim. Trecho inicial do conto Trilha Sonora para o Capitão no Sonho. Desde que ele nasceu, ninguém nunca cuidou dele. Nunca ninguém se importou com ele. Na verdade, todos estavam mais ocupados com o tempo do que com uma pequena porção humana sentada no fundo do quintal. Junto com os pequenos povos sem importância como ele, que vivem nas dobras das folhas de figo, ele aprendeu a observar as coisas de baixo e aprendeu a calar. No meio da poeira da terra seca do fundo do quintal, entre as pedras e lascas da parede que dividia o mundo do sistema planetário doméstico do vizinho, ele costumava sentar-se, ouvir os galos e ouvir também a grande cidade iniciar um novo dia. Uma Mulher, Outra Mulher, da editora Lê, é do ano de 93. Dedicado a Riva Schwartzman, Carlos Herculano Lopes e Danilo Gomes, ambos, a partir de hoje, confrades de Ana Cecília nesta casa, o livro se compõe de 17 contos. No que intitula a obra, os leitores flagram duas personagens à espera de seus pares num saguão de aeroporto. Alice, grávida, está, pois, duplamente à espera. E é por meio dela, Alice, que conhecemos a outra mulher,
uma aeromoça de uniforme azul e cabelo louro. É a memória de Alice que recupera, 8 anos mais tarde, essa cena vivida, mas esquecida, clara e aparentemente vazia de significado. Em Júlia, Vestido e Perfume, a narradora escreve: uma amiga encomendou-me um conto sobre as mulheres doloridas que se pintam e se perfumam. Pediu-me para escrever sobre isso, inventar uma personagem, falar dela ou de mim, falar de uma mulher que pode ser qualquer uma que dói com a solidão e se arruma. Mascara-se e perfuma-se, como em certos rituais fúnebres em que se arruma e se maquila o cadáver, e rodeiam-no com rosas e outras flores. O feminino e seus conflitos protagonizam igualmente o conto Jogo de Espelhos, em que a personagem Beatriz vive gama de sentimentos intensos. Abro aspas. Amarga e irritada, entrou debaixo da água, onde esperava substituir o resto do cheiro do amor por um outro neutro e fresco, que pelo menos não a delatasse quando se sentasse à mesa do jantar, algumas horas depois na sua própria casa. A sua fúria debaixo da água, a raiva com que se fregava cada vão, cada reentrância, cada esconderijo do seu corpo, a violência com que tratava seu corpo debaixo da água, essa era a sua maneira de corresponder ao desafio que ela mais uma vez se impunha: deixar esse apartamento, esse homem, abandonar o que estava fazendo dessa relação. No fundo, sabendo que não faria nada disso quando saísse do banho, nua e brilhante debaixo da luz, seria a primeira a estender os braços e pedir que ele calasse essa voz inconveniente. Ainda como contista, Ana Cecília Carvalho assinou a famosa Trilogia da Inquietude, iniciada por Os Mesmos e os Outros, o livro dos Ex, de 2017, logo continuada por O Foco das Coisas e Outras Histórias, de 19, e concluída por A Memória do Perigo, do mesmo ano, todos editados pela Quixote mais do, editoras associadas. Premonitórias do retorno da crispação ao primeiro plano da vida social, as obras esboçam os contornos de personagens tensos, agressivos, violentos e até impiedosos. Sobre o primeiro volume, recolho valiosa reflexão da professora Lisley Nascimento, da Faculdade de Letras da UFMG. As narrativas que compõem Os Mesmos e os Outros, o livro dos Ex, de Ana Cecília Carvalho, oferecem ao leitor inquietantes desafios e pactos sinistros. Se, como já nos afiança uma de suas epígrafes, um livro não se faz sem suas vítimas, acompanhar sem redes ou amarras as histórias de perdas, de danos e abandonos, quase todas irreparáveis, é, sobretudo, abrir mão da segurança dos sentidos e da crença nas verdades inabaláveis. A respeito do segundo volume, escreveu o nosso querido confrade Luiz Gifone: o mistério das tramas sobrenada, o incômodo da lateralidade no tempo e no espaço assoma, a imaginação se funda com a realidade. A epígrafe desse terceiro volume é de uma entidade textual, como me explicou a autora. Vem assinada por um tal Armand Lestrong e antecipa a atmosfera que se instalará com a leitura da obra. Abro aspas. Aqueles que estão muito acordados não podem sonhar. Desse livro, chama a atenção para o último dos textos, nomeado Pós-escrito, particularmente em seu trecho final, que é precioso. Abro aspas. Penso se será possível contar um conto sem que você veja nisso uma paixão, um desespero, uma confissão. Não, isso não pode ser. Você quer uma história com princípio, meio e fim, porque para tudo tem de haver uma explicação. E eu tenho tanto tédio dessas coisas assim previsíveis. Eu gostaria mais de um susto, uma calamidade, um recorte na realidade que não significasse nada além da falta de ar e da confusão. E que depois que você virasse o rosto para o lado, pensasse: mas foi por isso que eu sofri tanto e me desesperei? Foi por isso que vivi tão atormentado? O tormento não vale a pena. É isso que estou tentando lhe dizer. Pode-se enganar um sultão rigoroso por 1001 noites e envolvê-lo sem que ele perceba por mais 2500 noites.
e quem sabe até por mais tempo, até que ele vire o rosto para o lado ou passe a página do livro, mas que não se cure nunca o sultão da expectativa inoculada pela tinta na página, da surpresa aguardada, da apreensão e da noite seguinte, quando eu estarei pronta e viva, bem longe da vidraça, e o sultão pobre dele estará tão exausto e cativo e sedento que não perceberá que não existe história nenhuma, não há nada. Quanto a mim, ou o que pensamos ser eu, estarei colada às linhas, sugerindo significados e decifrações, e ele condenado a esperar mais, a descobrir essa relação impossível em que há nada fora de mim nem fora dele. Pobre sultão aprisionado, só lhe resta virar a página, encarar o minuto seguinte e tentar me pegar como a um raio de sol. Finalmente, sobre o último volume, A Memória do Perigo, o último volume da trilogia da Inquietude, partilho a reflexão da acadêmica Maria Esther Maciel. Ao longo dos 19 capítulos que compõem o livro, diversos são os pontos de vista e os tempos verbais. Nomes de personagens presentes e ausentes se emaranham. Fatos, reminiscências e pensamentos se fundem. E imagens de uma fotografia antiga saltam para a esfera da realidade, como se fizessem parte do mundo prosaico e imediato do narrador. O escritor Lino de Albergaria, aqui presente, também escreveu sobre a memória do perigo. Abro aspas. Finalizando sua exploração da inquietude, Ana Cecília, que já havia posto em relevo a metáfora dos desentendimentos irreconciliáveis de nossa época, urde essa teia mutante e instável, como se nela juntasse os cacos de um espelho, que numa imprevisível combinação desvelam os avessos da aventura humana na intenção de explicar a vida. Em 2020, convidada pela Academia Mineira de Letras, Ana Cecília Carvalho participou da coletânea 20 Contos sobre a Pandemia de 2020, editada pela Autêntica e por mim organizada. Bela e delicada, a história, a que deu o nome de A Sinfonia, foi estruturada em 4 movimentos, de que extraio breves passagens. A primeira passagem. Isso foi quando tudo se interrompeu pela reclusão. O tempo ficou suspenso, os relógios da casa parados na mesma hora, as portas e as janelas fechadas, frágil proteção contra o que continuava a nos destruir. A marca dos dias, sempre iguais, ficou impressa no calendário de uma página só, pendurado sobre o piano. Segunda e última passagem que encerra o livro, o conto. Seja lá o que tiver sido, uma noite sobre o piano, debaixo do calendário que permanecia pendurado na parede, encontrei uma anotação que custei a ler, por causa da caligrafia toda embolada, e que não reconheci como sendo minha ou de qualquer outra pessoa. Tudo o que temos é este minuto. Então, toquei a primeira tecla, e todas as outras se seguiram, libertadas, enfim, do confinamento, como se pudessem ganhar o infinito. Uma beleza de conto. Se existe a Ana Cecília Carvalho contista, há também a Ana Cecília Carvalho ensaísta, de produção igualmente qualificada, o que facilmente se comprova pela leitura de textos como Borges freudiano, Freud borgiano, O Pai, a Cegueira e o Recalque, de 95. Escrita Remédio ou Veneno, de 97. É possível uma crítica literária psicanalítica, de 99. De 2001 é O Método e o Literário, uma visão psicanalítica. De 2007 é Problemas da pesquisa psicanalítica do texto literário. De 2010 é A Toxicidez da Escrita como um destino da sublimação, em David Foster Wallace. Melancolia sem Culpa, considerações psicanalíticas sobre o romance Desonra, de John Maxwell Coetzee, de 2021. Selecionei pouquíssimos títulos de ensaios escritos pela autora, apenas para exemplificar a sua produção ensaística. A Ana me perguntou sobre o limite de tempo do discurso. Eu falei, Ana, fica à vontade. Se na Academia Mineira de Letras a gente não pode falar, não puder falar, a gente vai falar onde?
Essa é a casa da celebração da palavra. É a casa da celebração da palavra, do diálogo, da escuta. Práticas que a gente deve incentivar cada vez mais. Seria tão bom, né, acadêmico Patrus Ananias, se no nosso parlamento houvesse essa condição de escuta e diálogo. Vamos lá, chegando ao final. Cabe sublinhar ainda que Ana também presenteou seus leitores, com o já referido pelo presidente Jacinto, o livro neurótico das receitas. Livro delicioso, saboroso. Cheguem em casa à noite e peçam ou encomendem para o Alencar e para a Cláudia. Livro lançado pela Oficina de Arte e Prosa em 2012. A obra é exatamente o que seu título anuncia. Nela, a autora ensina a fazer 50 pratos, não sem antes contar uma saborosa história a respeito de cada um. Percorrendo suas páginas, nos deparamos com os bolinhos obsessivo-compulsivos de frango, a torta culpada de palmito, a interpretação dos sonhos, isso é maravilhoso. E aí tem uma receita de sonho. As berinjelas sublimadas, o arroz com camarão super egóico. Cito agora, finalmente, os 5 títulos que Ana Cecília assinou com Robson Damasceno dos Reis, todos pela editora Formato. O primeiro é o consagrado Pedrinho Dá o Grito, de 91, hoje com mais de 20 edições. Esse livro foi lido à mesa de refeição da minha casa recentemente pela minha mulher Sabrina para minha filha Gabriela, de 8 anos. Então a Gabriela acompanhou a saga do Pedrinho, da empregada que foi embora, do avô que chegou, num livro que foi escrito há 35 anos. Nele acompanhamos a evolução de uma família que aprende a cooperar e a cuidar da sua própria casa. O segundo, Policarpo, inseto desclassificado, de 93, conta a história de um inseto à procura de sua identidade. Papagaios é de 94 e é a história e apresenta o detetive Hércules Pororô na investigação do sequestro de 10 aves dessa espécie. Essa obra recebeu o selo de altamente recomendável para jovens da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Em 95 foi a vez de Ourives Sapador, do Polo Norte, Como Fazer Pesquisas e Anotar Informações, um guia útil e prático para a meninada que precisa aprender a fazer trabalhos escolares. Por fim, em O Mundo do Meu Amigo, o encontro de 2 meninos, um do campo, outro da cidade, de 96, os autores fazem uma boa reflexão sobre as diferenças entre os universos urbano e rural. Mas eu não posso falar aqui da parceria de Ana Cecília Carvalho com Robson Damasceno dos Reis sem me referir a uma parceria que certamente é a mais afetuosa parceria que Ana Cecília Carvalho já fez com um autor, no caso uma jovem autora. Ela lançou em 2023 pela Pangeia Editorial O Mundo das Fitinhas Perdidas, em coautoria com a neta Estela Valente, de 8 anos. A Estela estava por aqui, eu não sei se a essa altura ela continua por aqui, mas ela lançou ao lado de sua avó esse livro no ano passado, numa parceria de afeto e literatura. Afinal, a literatura aproxima, enlaça, vincula, promove encontros. Nesse livro, acompanhamos o percurso de uma menina que se perde na floresta e precisa descobrir o caminho de volta para casa. Se a menina encontra seu caminho de volta para casa, eu não vou contar agora, para que o livro preserve o seu encanto. Mas o que posso dizer, Ana Cecília, é que nessa noite você chegou àquela que será, daqui para frente, mais uma das suas casas. Aqui a recebemos de braços abertos e com o coração aquecido, sabedores de sua disposição para o trabalho no campo da cultura e das artes, e afinados com a dimensão ética e política de sua atuação profissional e de sua trajetória literária, ambas governadas por valores como compaixão, empatia, diálogo, escuta e respeito pelo outro. Todos esses valores invariavelmente vinculados à causa maior, que é a causa
da emancipação humana. Por tudo isso, querida amiga, tome assento, fique a gosto, esta é a sua casa. Seja bem-vinda, muito obrigado. Bom, agora nós chegamos ao momento, né, mais esperado da noite, que é o discurso da nossa nova acadêmica, Ana Cecília Carvalho. Quer ir lá? Vai lá. Você que sabe. Professora. Boa noite, ilustres componentes da mesa, querido Danilo Gomes, J.D. Vidal, presidente dessa casa, professor Jacinto Luiz Brandão, querido Rogério. Boa noite a todos que me honram, estando aqui presentes nessa linda noite, autoridades, familiares, queridos amigos e amigas, queridos confrades e confreiras. É uma enorme alegria e uma honra imensa estar aqui hoje como membro da Casa de Vivaldi Moreira, Henriqueta Lisboa e Alfonso de Guimarães. Academia Mineira de Letras, esse espaço sempre iluminado pelas luzes da razão e da arte, pelo respeito ao conhecimento e à liberdade de pensamento. Eu agradeço as palavras tão generosas do meu amigo e confrade Rogério Vasconcelos de Faria Tavares, que sempre me emociona pela generosidade, pelo incentivo e pela intensa troca de ideias que mantemos já há algum tempo. Sou grato aos meus confrades e confreiras pela confiança em mim depositada, confiança a qual prometo corresponder com todo o meu empenho. Agradeço a presença dos meus filhos, Samuel, Gisela, da minha irmã Beth, do meu neto, meus netos Peter, Sara, Estela, já estão dormindo com certeza. Sou grata aos meus confrades e confreiras pela confiança em mim depositada. Quero repetir isso de novo. Agradeço a presença do meu marido, Raul. Eu sei que está lá. Pois aí, dos meus primos, sobrinhos e demais familiares e amigos que estão aqui para compartilhar comigo este momento. Sou grata à presença do meu querido amigo confrade Danilo Gomes e sua esposa Janete, que vieram de Brasília especialmente para essa cerimônia. Quero deixar pública a minha gratidão ao Danilo pela confiança e incentivo desde as minhas primeiras publicações na revista literária da UFMG, quando iniciamos uma correspondência que já dura décadas. Minha gratidão aos meus queridos Ângelo Osvaldo, já se foi, Jame Prado Gouveia e João Barilli, editores do suplemento literário, que sempre acolheu os meus textos e que, mesmo suspenso como se encontra atualmente, o que é lamentável, eternizou-se de forma e importância ímpar na divulgação da nossa literatura. Agradeço a Conceição Evaristo, ela teve que sair mais cedo, que aqui compareceu com todo o seu esplendor. Também sou imensamente grata à presença de Ruth Silviano Brandão, a quem devo o privilégio de ter sido sua orientanda no doutorado em literatura comparada da UFMG. Agradeço a Luísa do Nascimento, que, pela razão de uma perda familiar, não está aqui hoje. Minha querida coordenadora, amiga e coordenadora do Núcleo de Estudos Judaicos da UFMG. E, se estiver aqui, Gabriel Januzzi
e representa a minha saudosa amiga Déia Januzzi. A Flávia de Queiroz Lima, Inês Rabelo e Tiago Portilho, o meu muito obrigada pelo apoio, dei muito trabalho para vocês nesses dias. Sou grata também ao Alencar Perdigão, Cláudia Mazzini e Luciana Tanuri, da grande, imensa editora que é a Quixote Mais Dor. Muito obrigada. Eu vou pedir a permissão do confrade Ricardo Aleixo para tomar emprestado dele o gesto de gratidão a homenagear aqueles que deveriam estar aqui presentes. Estou roubando a ideia do Ricardo. Meus avós paternos, Francisca e Siciliano. Meus avós maternos, Norton e Tovar. Meus pais, Ronaldo e Esther. A partir de hoje, estarei ao lado das minhas companheiras de ofício da palavra e da escrita, as queridas confreiras Ieda Prates Bernes, Elizabeth Renó, Antonieta Cunha, Maria Esther Maciel e Conceição Evaristo, que, embora ainda minoria nesta casa, aqui e lá fora brilham com a potência da literatura que produzem, como eternamente brilham aquelas que já nos deixaram. Maria José de Queiroz, Henriqueta Lisboa, Lacir Quetino, Carmen Schneider Guimarães e Alaide Lisboa, e também as patronas Bárbara Eleodora e Beatriz Brandão, cujos nomes devemos sempre saudar. Não é demais lembrar que Beatriz Brandão e Bárbara Eleodora foram poetas. Beatriz era também musicista, tradutora e educadora. Bárbara Eleodora foi ativista política com participação ativa na Inconfidência Mineira e talvez tenha sido a primeira poetisa do Brasil. Tenhamos essas menções biográficas em mente porque não são coincidências. Antes de prosseguir, eu tenho de fazer uma confissão para vocês. Diante da tarefa de escrever esse discurso, eu muitas vezes me peguei incerta de qual rumo tomar. Afinal, de qual posição eu deveria lhes falar? Da posição de professora, tarefa que ocupei durante 3 décadas no Departamento de Psicologia da FAFISH, ou FMG, da posição de psicanalista, atividade que exerço desde 1980, ou da posição de escritora de ficção, esse exercício ininterrupto ao qual me dedico desde muito cedo na minha vida. O norte que me permitiu responder essa pergunta veio do sentido do gesto de cada um dos confrades e confreiras que me elegeram. E agora compreendo. Não há incompatibilidade alguma entre essas 3 atividades: a docência, a psicanálise e a literatura. Abro aqui um parênteses que é o seguinte, mais ou menos. Vou colocar isso em poucas palavras, complicadíssimo. Assim como elas não são incompatíveis, para mim, até ganharam com a experiência de ser mulher e mãe, e mais recentemente de ter me tornado também avó de Stella, Sara e Peter, e daqui a pouco de Rebeca, que vai chegar no final do mês que vem. É que, tão específicas quanto essas 3 atividades ou posições possam parecer no primeiro momento, talvez não fosse errado formular a hipótese de que não são mutuamente exclusivas, mas convergem para um único aspecto, um que aponta para a construção e para a transmissão de conhecimento e de esclarecimento pelo uso da palavra. Eu vou falar dessas convergências mais adiante, mas antes eu preciso ainda lhes dizer que, enquanto alinhavava as primeiras linhas desse discurso dias atrás, eu me lembrei
de uma formulação preciosa feita pelo saudoso psicanalista Contardo Caligares. Em um depoimento, ele afirmou ser sempre importante nos indagarmos: quem fala em nós? Quais são as figuras que falam em nós? Quais são os fantasmas que não vão embora de nós? Evocando o filósofo George Agamben, Caligares indagou: qual a vantagem de se viver na companhia dos espectros? Eu terei essas perguntas como guia, em primeiro lugar, para evocar a herança cultural deixada pelos 3 membros antecessores à cadeira 36, muitas já retomadas pelo professor Jacinto. O professor Aloysio Teixeira, que era ocupante da cadeira 36, nos deixou este ano, o professor Wilton Cardoso e, antes dele, Oscar Mendes. É bom lembrar, de novo e sempre, que o patrono dessa cadeira, fundada por Nelson de Sena, é o poeta Eloy Ottoni. É preciso evocar a experiência e a contribuição de cada um deles, mesmo que eu não possa ressaltar suficientemente no tempo limitado desse meu discurso a importância que eles tiveram na cena cultural de Minas Gerais. Reconhecer o valor de suas presenças dentro de nós, do nosso modo de ver e de ler a realidade, e na transformação que dela fazemos com a palavra, é de suma importância. Eu espero, assim, fazer jus ao que nessas figuras é a herança mais preciosa que temos, o exercício da liberdade de pensamento. Não sem razão, dessa herança faz parte a inquietação desterritorializada de Eloy Ottoni, o poeta peripatético, o exilado profissional, como descreveu Oscar Mendes. Eloy Ottoni, tendo voluntariamente se exilado em terras portuguesas, voltou ao Brasil apenas em breves ocasiões, logo tornando a se evadir como se em busca do intangível, para além da experiência concreta de uma vida cheia de percalços, privações e limitações. O ritmo da sua vida algo errante, no exílio voluntário em Portugal, certamente se refletiu em sua poesia, na que ele criou e naquela que traduziu, indo de um estilo ao outro entre o sagrado e o profano, inquieto, evasivo, nunca completamente inteiro em lugar algum. Um aspecto determinante desse peculiar poeta mineiro foi a capacidade de não se deter diante de barreiras, quaisquer que fossem, inclusive o seu casamento. O escritor precisa ter por onde escapar. Foi o que me ocorreu ao ler sobre a vida de Eloy Ottoni. Imaginem o meu contentamento ao descobrir que Nelson de Sena, o fundador da cadeira 36, foi professor, como os três antecessores foram. 2 deles, Oscar Mendes e Wilton Cardoso, foram também críticos literários. Oscar Mendes, formado em Direito, ganhou o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras e deixou obra extensa, composta de pelo menos 12 livros. Entre eles eu destaco A Alma dos Livros, de 1932, e Poetas de Minas, de 1970. Ele trabalhou como tradutor, assim como Wilton Cardoso, que conheci no Colégio Estadual. Ele foi professor e catedrático de língua portuguesa e diretor. Eu não tive o privilégio de ser aluna dele, mas meus colegas que o foram me contavam admirados da sua imensa erudição, sua didática primorosa e seu humor inigualável. Wilton Cardoso graduou-se em Letras Clássicas na UFMG, onde foi professor de literatura brasileira, lecionou também na PUC até o seu falecimento. Tal como Oscar Mendes, foi autor de vários importantes livros, como Tempo e Memória, em Machado de Assis, e Origens da Lírica Medieval Hispânica, pelo qual recebeu o prêmio desta academia. O professor Aloysio Garcia, a quem sucedo, além de professor, foi poeta. Graduou-se em História pela UFMG e especializou-se em Administração Financeira e Organização e Métodos na Fundação Getúlio Vargas. Ele se pós-graduou em Comércio Exterior, ocupou um número expressivo de funções administrativas, foi secretário da Educação em Minas Gerais e secretário estadual de Cultura. Por seu trabalho na área cultural, recebeu medalhas e comendas. Foi professor honoris causa
na Universidade Champagnat, em Mendonça, na Argentina, presidente do Centro Universitário UNA e escreveu inúmeras publicações especializadas. E era também cronista e poeta. Ele publicou, entre outros livros, Crônicas da Vida Real, Ensaios sobre a Liberdade e, já lembrado, Poesias Tardias. Eu lembro esses aspectos dos meus antecessores, o exílio, o cultivo da educação e da aquisição de conhecimento, a dedicação ao ensino e ao estudo da língua, para me aproximar do ponto que constitui o valor máximo da herança a mim transmitida, que é o respeito ao saber. Aqui eu ressalto um elemento que aponta para a revelação da minha origem como sujeito, esta Ana Cecília, que vos fala. Destaco a importância das vozes dos antepassados que falam em mim, dos valores que deixaram, sempre enfatizando a necessidade da aquisição não dos bens materiais, porque esses, como o drama das suas vidas mostrou, nunca foram mais importantes do que o bem mais precioso, o saber inalienável da educação. Podemos perder coisas materiais, mas nunca o saber. Este que nos habita sempre nos impele a recomeçar, a despeito da maneira brutal com que o pouco que meus antepassados possuíam lhes foi retirado. Essa lição ou valor sempre foi cultivado na minha família, uma vez que meus antepassados foram marcados pela perseguição e pelo preconceito, que os fez desapropriados de tudo que tinham, obrigando-os a recomeçar a vida em qualquer lugar onde encontrassem guarida e onde não fossem excluídos pelo mero fato de serem judeus. Herdei a lição a mim transmitida pelos meus pais, Ronaldo Carvalho e Esther Kaiserman, que a receberam de seus pais, respectivamente Ceciliano Lopes de Carvalho e Francisca Angelim de Carvalho, meus avós paternos, nascidos na Bahia, ele, Ceciliano, telegrafista, músico e professor de música, e a quem, em 1990, a cidade de Senhor do Bonfim, na Bahia, prestaria homenagem póstuma, dando seu nome ao Centro Cultural da cidade. Ela, Francisca, hábil na arte de bordar e tecer. E meus avós maternos, Norton Kaiserman e Tovar Kirchner, ele, professor de línguas, ela, uma cinéfila e leitora voraz, sensível e culta. Ceciliano e Francisca eram descendentes de judeus expulsos de Portugal em tempos de truculência e de preconceito. Meu avô Norton nasceu no final do século XIX, na cidade de Sfat, no território que ficaria sob domínio britânico até 1948 e que hoje é o Estado de Israel. Minha avó, Tová, nasceu em Edenitz, então Bessarábia, hoje Moldávia, região que na época pertencia ao Império Russo. Norton e Tovar se encontraram no Brasil, para onde haviam imigrado em condições de penúria e temor. Tovar ainda tinha as marcas dos traumas dos terríveis pogroms que ela presenciou. Por pura sorte, ela, seus pais e seus irmãos conseguiram escapar de Edenitz apenas 10 dias antes de um terrível massacre e fugiram para Odessa e de lá para Hamburgo, ou talvez Gênova, eu não sei, de onde partiram de navio para o Brasil. Nela eu nunca vi traço algum de rancor ou nada parecido. Abre aspas. Somos todos iguais em nosso desamparo primordial. Por isso precisamos uns dos outros, fecha aspas, é o que ela me ensinou enquanto cozinhava, a cozinheira de mãos de fada que ela era, para quem cozinhar era um ato de amor. Meu bisavô materno era professor, assim como meu avô Norton. O estado de Minas Gerais e a cidade de Belo Horizonte homenagearam algumas vezes, uma delas quando foi concedido a ele póstumamente a medalha da Inconfidência, e a outra ao dar o seu nome a uma rua no bairro Anchieta, Rua Professor Norton Kaiserman. Ainda em vida, ele recebeu um reconhecimento expresso pelo governo da França, agradecendo pelos serviços prestados na resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial.
Minha mãe, Esther, foi uma das primeiras mulheres a se formar em economia pela UFMG, talvez a primeira. Foi secretária executiva na CEMIG e na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Meu pai, Ronaldo, homem à frente do seu tempo, nunca se sentiu ameaçado pelo trabalho dela fora de casa. Isso não era comum naquela época, pelo menos entre as famílias de classe média, já que as menos favorecidas sobreviviam e ainda sobrevivem graças às trabalhadoras e mães de família em uma rotina árdua e quase nunca valorizada ou reconhecida. Meu pai, antecipando-se aos avanços feministas, sempre incentivou minha mãe no desempenho das suas atividades profissionais e delas sempre se orgulhou. Eu devo a ambos, Ronaldo e Esther, tudo que sou. Os dois, assim como meus avós, não mediram esforços para proporcionar a mim e às minhas irmãs um ambiente em que se cultivava o gosto pela leitura, pela música e pelo estudo. Em casa não havia censura alguma sobre o que eu queria ler. Desde que eu alcançasse o livro na prateleira, era esse mesmo que eu lia. Sem a menor maturidade, eu li. Esse é o episódio que entrou para o folclore da família, Crime e Castigo. Essa leitura me causou um efeito tão grande que me lançou no episódio de febre, e foi isso que você contou, mais ou menos aqui, talvez um pouco pior. Eu estou certa de que foram essenciais as horas passadas ouvindo música clássica com meu pai. Ele me incentivava, como bom conhecedor que era, a interpretar a história na linha melódica de uma peça como Manfredo, de Tchaikovsky, ou o quarto movimento, o Ode à Alegria, da Nona Sinfonia de Beethoven. Eu relembro a máquina de escrever portátil, isso tem que contar mesmo várias vezes, porque é incrível, que eu ganhei de presente da minha mãe no início da adolescência, porque ela tinha ficado cansada das minhas travessuras na Hamilton, que ela usava para fazer as traduções do inglês para o português e vice-versa. Essas brevíssimas menções autobiográficas não têm outro objetivo que não de destacar a aquisição do conhecimento como um dos valores mais importantes da minha família. Valores repassados a mim e às minhas irmãs pelos nossos pais. Eu trago em mim a herança dos traumas pelos quais meus antepassados viveram, mas também e principalmente uma herança que contém o seu próprio dispositivo de cura intergeracional, a liberdade, advinda do conhecimento, a liberdade para pensar com a própria cabeça. Se, como afirma Contato Caligares, um sujeito é feito dos fantasmas que constituem a sua herança, cada um de nós se torna aquilo que conseguiu fazer com a herança que recebeu. Isso evoca as palavras de Goethe, retomadas por Freud em Totem e Tabu. Aquilo que herdaste de teus pais, conquiste-o para fazê-lo seu. Essa formulação aponta simultaneamente para a transmissão e para a transformação de um legado, ou, como diziam os gregos, uma herança jamais permanece a mesma, formulação que eu ouvi do meu querido professor Jacinto em uma das suas aulas inesquecíveis no doutorado em literatura comparada. Afortunada que sou também com a herança que recebo dos antepassados da Academia Mineira de Letras, especificamente, de novo, o legado de Eloy Ottoni, Nelson de Sena, Oscar Mendes, Wilton Cardoso e Heloísio Garcia. Como vocês veem, a minha responsabilidade é grande para que essa herança se prolifere, mantendo-se viva, agregadora, inquieta e vibrante na cena cultural de Minas Gerais e do Brasil. Neste ponto, eu vou retomar uma outra formulação preciosa de Contato Caligares, quando ele afirma: mudar de língua é mudar de sintoma. Do judeu-espanhol ao português, do russo e do hebraico ao inglês e ao yiddish, que meus avós e minha mãe falavam em casa, e do yiddish ao português, existe uma transformação no exercício que uma língua desterritorializada, a língua dos exilados, resultaria em mim e naquilo que faria, na minha trajetória de vida, um marco fundamental.
O respeito à liberdade para ser eu mesma, a liberdade para pensar de forma independente e escrever. Talvez por essa razão, sempre fui avessa à ideia de pertencer a associações e agremiações, instituições. Não porque, como dizia Groucho Marx, eu não iria a um clube que me aceitasse como sócio. Mesmo porque existem algumas exceções nessa minha posição. Eu pertencia ao quadro docente da UFMG, da qual sinto um orgulho imenso. Na universidade, integrei alguns grupos de pesquisa, tal como o LIPSI, Grupo de Pesquisa em Literatura e Psicanálise, e o Núcleo de Estudos Judaicos da UFMG, ao qual ainda pertenço, ambos na Faculdade de Letras, onde fiz meu doutorado. Notem bem, esses são grupos de pesquisa e não outra coisa, já que são guiados por uma postura fundamental: fazer perguntas. O pesquisador resistindo a aceitar passivamente, como verdade inquestionável, as ideias desse ou daquele pensador. Assim, quando alguém me pergunta sobre a minha recusa em pertencer a grupos e a instituições psicanalíticas, eu costumo dizer: é porque eu gosto de pensar com a minha própria cabeça, coisa difícil de fazer nas agremiações e instituições locais, que muitas vezes tendem a seguir cegamente um teórico, quase como se fosse um guru, seja ele qual for, e exibir seu nome e seu vocabulário como uma espécie de grife, senha ou mantra de pertencimento. Em vez disso, eu prefiro o exercício de uma psicanálise comparada. Pertencer a essa casa, a Academia Mineira de Letras, me coloca diante de uma experiência distinta, porque esse espaço concreto e simbólico de agregação é também um espaço de diálogo e de troca de ideias. Aqui as diferenças se somam e se multiplicam, em vez de se limitarem, sempre com respeito à singularidade da experiência de quem por aqui se inscreve. No início da minha fala, eu contei a vocês que, diante da responsabilidade de proferir um discurso nessa sessão, eu me vi incerta de qual lugar deveria lhes falar. Para compreender esse impasse, entendi que deveria ressaltar o que existe de comum entre a docência, o exercício da psicanálise e a escrita literária. Assim, eu penso que não estou enganada quando digo que o denominador comum entre essas três áreas é o esforço para lidar com o enigma do real da existência. No caso da docência, o real do desconhecimento, que insiste em nos interrogar na nossa busca de esclarecimento. No caso da psicanálise, o real do inconsciente, que habita secretamente em nós e que nos pega de surpresa nos lapsos, nas repetições estéreis, nos sintomas infelizes e em certos apegos esterilizantes, e o real da linguagem, como parece ser o que convoca o caso da literatura, em sua transformação da experiência individual em algo socialmente compartilhável. Na minha experiência, esse esforço é feito de tudo que em mim se alimenta da língua dos meus antepassados, isto é, dos seus fantasmas encarnados nos valores que recebi deles, sendo a liberdade para duvidar um desses valores mais importantes. Eu destaco um aspecto do trabalho do psicanalista, que é a maneira como ele se posiciona diante da incerteza, já que a psicanálise, não sendo uma ciência exata, se processa justamente na inexatidão. Dito de outro modo, para se praticar a psicanálise é preciso enfrentar o fato de que não existe um crivo de correção das nossas interpretações. A pertinência do que dizemos ao paciente será aferida pelo que ele construir em algum momento que não é o tempo do aqui e agora, mas o tempo do seu próprio inconsciente. Tanto ele poderá desfazer elos, até então muito rigidamente estabelecidos, como poderá produzir novas conexões e vislumbrar posições e caminhos muito mais amplos do que aqueles que o levaram ao consultório do analista. Neste ponto, já quase termino, talvez por pura associação livre, apenas para deixar as palavras me levarem, atraídas pelo que elas já mostram, pelo desvendamento do que finalmente gostaria de lhes dizer, eu evoco a experiência peculiar que é a leitura do texto talmúdico, que provavelmente faz parte do meu modo de pensar.
O Talmud é um conjunto de livros sobre ética e é um grande texto da tradição, no qual, em muitas passagens, não há nenhuma pontuação. O amigo querido, hoje já citado aqui, o psicanalista Renato Mezan, me disse que essa ausência de pontuação talvez tenha acontecido porque o texto foi escrito às pressas, quando a ameaça de sobrevivência daqueles que faziam esses registros já batia à porta e que, preocupados em registrar os nossos preceitos mais importantes, o escreveram de qualquer modo. Vocês bem podem imaginar o esforço dos leitores e dos intérpretes do texto, porque não existe gabarito de correção das leituras. Mas nem tudo está perdido, porque, tão enigmático quanto possa ser esse texto, não significa que a sua leitura deva ser feita sem balizas, para que se chegue em algum consenso sobre o que nele está registrado. Não se lê por pura associação, pura livre associação. Para possibilitar a leitura desse texto impressionante, o Parshan, ou o interpretador, deve se guiar por um método, cujo nome é um anagrama, que é a palavra hebraica pardes, que significa pomar. O anagrama é composto por 4 consoantes, e se refere aos 4 níveis de leitura. O nível pshat, ou literal, o nível rames, ou alusivo, o nível drash, ou simbólico, e o nível sod, ou fruto, possível sentido do texto, que justifica o nome do método de leitura ser designado pela palavra pardes, ou pomar. É nesse último nível de leitura que o leitor encontra o fruto, elemento cuja decifração, ou melhor, interpretação, aponta para um sentido possível, mas não fechado. O fato de passagens importantes desse livro não terem pontuação e, para piorar, não existem vogais no alfabeto hebraico, dependendo do trecho que o Parshan escolhe para ler, tudo pode mudar nas interpretações que ele formular. Se ele optar por pontuar o trecho em um local diferente do local anterior, mudarão as palavras e os sentidos. Ou seja, as interpretações não são estanques ou absolutas, são apenas e modestamente modos temporários de responder ao enigma do texto, no aqui e agora, podendo amanhã surgir outro fruto, outra interpretação. Leitura após leitura, o esforço interpretativo acabará por revelar convergências de sentido, por meio das quais o leitor possa conhecer e compreender os preceitos éticos que mantêm a vida em sociedade. Estarei equivocada se ampliar a leitura do Talmud para nela incluir a metáfora de Jorge Luiz Borges sobre o livro de areia, para usá-la na linha de parentesco entre a transformação operada, de sentido não antecipável, na mente do leitor e do aluno quando lhes fala o professor? Ou sobre a mudança do material inconsciente do analisando que se apresenta na sessão analítica? Ou mesmo nos vários níveis de tradução da experiência apresentada nos signos da linguagem ao se escrever ou ler um texto literário? Nessas 3 áreas de empreendimento humano, a língua que se fala é sempre estrangeira, e o processo de tradução que ela envolve se dá em vários espaços e níveis de transformação. A música, ouvida na infância, propiciadora da construção de fantasias, se tornaria semente da ficção que escrevi. Os sentidos da palavra, antes silenciada na experiência do paciente e afinal resgatada e proferida na sessão analítica, preparou a minha escuta clínica na direção de outros modos de existir, distintos dos meus, mas dignos de viver. Os signos da palavra escrita, abertos e plurais, ampliou o meu estar no mundo, o ethos da postura psicanalítica, que é a ética do cuidado, o ensino e o compartilhamento da escrita no âmbito social e cultural. Se existe alguma semelhança entre a transmissão de saber que se realiza na universidade, a busca do conhecimento de si, que acontece na psicanálise,
e a transformação dos níveis de experiência individual em algo socialmente compartilhável, que constitui um aspecto importante da literatura, isso talvez não seja coincidência. Não podia ser outro o lema da Academia Mineira de Letras, expressa nas palavras scribendi nullus fines, escrever sem limites, escrever sem fim. A escrita não tem fim. A herança, vista desse modo, antes de ser individual e fechada em si, é transformadora em sua ampliação, quando se torna compartilhável, sempre móvel e viva em sua abertura, sendo assim a colheita do fruto, onde encontramos a semente que permite a nós, professores e alunos, terapeuta e paciente, escritores e leitores, a continuar perguntando, descobrindo, criando e escrevendo. Eu concluo lembrando um verso do saudoso professor Aloísio Teixeira Garcia, no poema A Arca, publicado em Poesias Tardias de 2012. O poeta estará no leme, e a ele no mundo nada mais teme, pois a arca é forte e igual a ela nada existe, e as procelas sempre resiste. Agora nós vamos à festa no salão para brindarmos a vida, a literatura, a paz, a cultura e a liberdade. Muito obrigada a todos de coração.